Olá pessoal, tudo bem meninas? Olha só, sejam todas bem-vindas. Essa é a nossa primeira aula, né, do projeto Dance Lab On Consum. Estou muito feliz de poder trabalhar isso com vocês e eu queria explicar um pouquinho hoje, que é a nossa primeira aula, sobre quem foi On Consum, por que ela é tão importante, né, para o mundo árabe, qual que é a importância dessa mulher, por que a gente chama ela de diva, por que ela é tão maravilhosa, por que nos encanta tanto. Bom, eu estruturei esse curso da seguinte maneira. Hoje a nossa aula vai ser teórica, né? Eu anotei várias informações assim sobre a vida de On Consum e tal, porque eu pensei de sermos mais práticas e evitar que eu pedisse para que vocês fossem pesquisar no Google, enfim. Então eu tô aqui com as minhas anotações para a gente poder discutir, né, quem foi On Consum e eu poder ir fazendo alguns paralelos aí e ao final eu vou colocar alguns comentários para vocês poderem refletir sobre isso. Então hoje a aula é teórica, não sei qual é a sua vivência aí com a Cantum, não sei se você já dançou, se você sabe quais são as músicas dela, mas eu já te garanto que é a voz mais importante, assim, do cenário da música oriental, tá bom? Então eu estou aqui com o meu caderno, é um cadernão, gente, tem muita coisa anotada. Eu vou lendo aqui algumas informações pertinentes à vida de On Cantum, porque o que eu acho que é importante, né? A gente precisa saber, claro, de onde veio, qual que é a história dela, qual que é a importância dela, e daqui a gente partir para o momento dança, né? Como é que a gente coloca isso no nosso corpo, como que a gente transforma isso em arte. Então agora a gente vai passar por algumas informações bem técnicas, tá bom? Vamos lá. Bom, o nome original de On Cantum é Fátima Ibrahim Al-Bitash. Ela nasceu na aldeia de Tamai El-Zahaira, é uma província de Dakarlia, região do delta do Nilo, né? Isso significa que é próximo ao mar Mediterrâneo, gente. Então, o Egito, ele tem o sul, ele tá no miolo da África e ele sobe, né? Terminando ali o continente da África que deságua no mar Mediterrâneo. Então, o delta é para cima, o delta é no norte. Então, lá a região de Alexandria, Port Said, enfim. Então, ela nasceu numa província que era ali perto do delta do Nilo, tá? Bom, ela nasceu numa família muito pobre, olha só a data, dia 31 de dezembro de 1898, apesar que algumas fontes falam que não se tem certeza sobre o nascimento dela. Algumas pessoas julgam 1898, outras pessoas dizem que ela nasceu em 1904. Essa é a informação que estava lá no Wikipédia, não se sabe exatamente qual foi o ano mesmo, né? E ela faleceu em 3 de fevereiro de 1975, com 76 anos. Ela teve um problema na vesícula biliar, enfim, foi realmente uma questão de doença que levou ao falecimento dela. Olha só, o pai da On Cantum era um imã. O que é um imã? Ele é um sheik, ele é um líder dentro daquela comunidade, dentro daquela aldeia, né? Sendo sheik, ele era o cara que chamava as pessoas para reza na mesquita, né? O cara que canta, que pede pro pessoal vir. Sabe quando tem aquele chamado? Allah. Ai, gente, não me zoa, tá? Mas é o chamado da reza. O pai da On Cantum era ele quem fazia isso. Ele chamava os crentes para oração e recitava o Alcorão em ocasiões festivas. Como assim ocasiões festivas? Casamento, aniversário, batizado, coisas que popularmente aconteciam ali na aldeia, né? A mãe de On Cantum era doméstica e ela tinha mais irmãos. Não se sabe quantos, não tenho essa informação. Próximo aos 12 anos de idade, gente, ela começou a mostrar aí dotes de quem queria cantar, de quem estava gostando, sabe? Quem aprendeu bastante. O pai dela a incentivou, né? A estudar, a buscar, a cantar e tudo mais. E eu sei que ela decorou o Alcorão.
cantando, aprendendo essa coisa de voz. Então o Alcorão serviu como base para ela começar aí a despertar esse talento, mais ou menos aí com 12 anos, tá? Ela memorizou o livro inteiro e nessa época, gente, essa é uma passagem muito interessante. O pai da Umm Kulthum, imagina só, né, naquela época, sei lá, 1910, 1912, um homem árabe investir no talento da sua filha mulher. Cara, esse homem foi revolucionário. Palmas pra ele, porque podia ter sido um outro cara super machista, super falar, não, minha filha cantando, minha filha ser artista, jamais. Sabe o que o pai da Umm Kulthum fez? Ele disfarçou a Umm Kulthum de menino, então colocava chapéu, escondia o cabelo e tal, e levou ela para fazer aulas no recital da mesquita, onde ele trabalhava. Ele treinava uma companhia, uma pequena companhia artística, que trabalhavam essa coisa de recital, né? E ele levou ela escondida de menino, porque isso era só menino que podia fazer, né? Mulheres não podiam. E ele fantasiou ela de menino para ela poder ir nas aulas. Olha que demais, né? Essa informação é muito legal mesmo. Aos 16 anos, ela começou a chamar a atenção de cantores por aí, ela começou a aparecer um pouco mais, né? E aí ela conheceu um cantor modestamente famoso que lhe ensinou o velho repertório clássico de músicas árabes, né, e egípcias. Então, a partir daí, ela começa a se desvencilhar um pouco desse mundo, não desvencilhar do mundo Alcorão, mas ela começa a abrir e aprender novas coisas, tipo repertório clássico árabe, né, repertório instrumental antigo. Então ela começa a ver o mundo com outros olhos. Em 1923, ela se mudou para o Cairo, aprendeu a tocar alaúde. Para quem não sabe, alaúde é como se fosse o violão árabe, né? Ele é aquele gordinho assim para trás. Lindo o som do alaúde. Deve ser difícil, nunca tentei, mas imagino que seja muito difícil. Tem um som maravilhoso. E ela aprendeu a tocar alaúde com Zakaria Ahmed. Esse é um cara aí, um figurão dessa época, ele aparece em várias coisas quando a gente pesquisa, enfim, ele era muito importante mesmo nessa época e meio que ele apadrinhou aí a Umm Kulthum. Toda a família da Umm Kulthum se mudou para o Cairo e eles passaram por algumas dificuldades. Eles eram vistos como antiquados, caipiras, né? Rolou assim um bullying aí de leve, porque eles eram de uma aldeia pequena. Imagina só chegar no Cairo, né, se envolver com artistas, começar a frequentar aí a boemia, enfim. O pai da Umm Kulthum, ele continuou investindo na filha, então ele contratou professores de música para que ela continuasse a aprender. Então ela já estava começando a despontar aí, mas ainda assim o pai dela investiu e falou, não, você tem que fazer aula e tudo mais. Lembrando que na época, carreiras artísticas não eram bem-vindas, né? Bom, hoje é menos pior, né? Fica aqui a reflexão básica. Mas na época, imagina só como era difícil. Amin al-Mahdi apresentou-a ao meio cultural. Na capital, Umm Kulthum evitou ao máximo sucumbir à vida boêmia. O que significa isso, gente? Ela sempre prezou muito pelo ambiente conservador. Ela sempre foi uma mulher religiosa, sempre foi uma mulher muito elegante, então isso também é uma coisa que contribuiu demais aí para a vida dela, para todo o sucesso dela. Então quando ela chega no Cairo, imagina só, você tá lá, você é apresentada ao meio cultural, você tá lá no meio do fervo, né, da boemia e tal, e ela tentou ao máximo manter os bons costumes e tradições, e ela não se entregou aí a essa loucura de vida noturna, enfim, uma coisa que com certeza fez diferença na vida dela, na carreira dela, né? Ela sempre destacou suas origens humildes e a adoção de valores conservadores. Depois de um tempo, gente, ela conheceu um cara chamado Ahmed Rami, famoso poeta que lhe ensinou poesia e literatura árabe. Uma das coisas que as pessoas muito elogiam sobre Umm Kulthum é que a dicção é perfeita, a forma com a qual ela fala as palavras é perfeita, e isso também contribuiu para o sucesso, porque árabe já é uma língua difícil, né? E eu acho que para você cantar com tanta clareza, dicção,
Sem contar a potência da voz, tudo isso foi contribuindo, sem dúvida, para o sucesso dela. Esse cara, ele compôs mais de 137 canções que fizeram parte aí do repertório da Oncontum. Então esse foi um cara muito importante mesmo. Em 1932, ela realizou sua primeira grande turnê pelo Oriente Médio. Além de suas aparições em musicais, ela realizava transmissões ao vivo dos seus shows, sempre na primeira quinta-feira do mês. Um detalhe aqui, gente, para eles, a quinta-feira é como se fosse a nossa sexta-feira. Então é um horário nobre, que as famílias estão lá, juntas, reunidas em casa, assistindo televisão, e ela, na primeira quinta-feira de todo mês, tinha a transmissão de um show dela por horas, e a família curtia junto. Isso é maravilhoso. Lá, a sexta-feira é como se fosse sábado e o sábado é como se fosse domingo. O domingo deles é como se fosse a nossa segunda-feira. Então, por isso tem essa diferença aí, tá? Chegando na década de 30, ela começou a gravar seus discos e ser convidada para participar até de filmes no cinema. Então, a Oncontum, ela não é só cantora, ela era uma artista completa, ela era atriz também, ela aparecia na televisão, enfim, né? Eu acho que é muito legal quando a gente para pra pensar as Golden Era, assim, né? Toda essa fase de ouro aí da dança árabe, elas nunca eram só uma coisa. Sempre era atriz e cantora, bailarina, atriz e cantora, era uma multiformação, né? Isso é muito legal mesmo de perceber. Ó, para vocês terem noção do quanto que ela é importante, na década de 40, o Egito ainda era uma monarquia. E a família real começou a pedir concertos privativos. Imagina só você cantar para o rei. O rei da época era o rei Farouk, e ele a condecorou com seu mais alto nível de ordem, chamada Nishan el-Kamal. Isso é como se fosse uma ordem que ele só passava para políticos e membros da família real. Então, ela chegou a esse patamar. Veja só, uma menina que nasceu numa aldeia, né, super humilde e tal, ela conseguiu ter essa bênção aí do rei, de ser tão aclamada e prestigiada. Porém, durante essa transição aí, parece que a Oncontum teve um affair com o tio do rei Farouk, e aí a família real começou a ver isso com maus olhares, assim, né? Não viu isso muito legal e tal. E quando ela viu que podia estragar aí, né, a vida pessoal dela, que isso podia influenciar, ela voltou a sua visão para as pessoas mais pobres, para coisas para ajudar a população carente, para se conectar com um povo que é de onde ela veio, né? Então isso é muito bonito também. Então ela largou essa coisa de estar na realeza e tal, e começou a participar de projetos sociais, começou a defender o povo, e tem vários acontecimentos aí ao longo da carreira dela que fizeram com que de fato ela fosse aclamada desde a realeza até pelo povo, pelos mais humildes. Então isso é surreal, gente. Aí eu peguei um trechinho aqui de um negócio um textinho que saiu na revista de Harvard. Olha só que coisa. Imagine um cantor com o virtuosismo de Ella Fitzgerald, personalidade pública de Eleanor Roosevelt, audiência de Elvis, e você terá Onconsun, a cantora mais talentosa do seu século no mundo árabe. Isso saiu na revista de Harvard, tá bom? Não é qualquer blog não, gente. É revista de Harvard que saiu. Tem pessoas que a descrevem como o elo entre o modernismo e a ancestralidade da música árabe. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho na segunda aula, sobre a estrutura de tárabe, sobre onde vem o tárabe e tudo mais, tá? Era valorizado o som da sua voz, a forma com a qual dizia as palavras perfeitamente, sua dicção e a potência vocal. Ela incorporou referências modernas e orientais, como a guitarra elétrica. Aliás, ocidentais, como a guitarra elétrica. Olha, tô aqui louca, porque eu vou falando, eu vou lendo, eu vou imaginando as cenas, gente. Não sei se são assim, mas
Imagina como foi a jornada dela, né? Imagina quantas coisas também se perderam aí na biografia dela, quantas coisas não foram contadas, porque afinal é uma coisa de muitos anos atrás, né? Então, às vezes tem detalhes que a gente não faz ideia, mas o fato é que a Kuntum, ela passou as barreiras do tempo, né? Todo mundo escuta. E agora eu vou falar da minha experiência pessoal com a Kuntum. Eu sempre tive muito respeito, mas muito mesmo. Eu nunca me senti pronta para dançar uma música dela, sabe? E aí, eu acho que para você dançar uma música dela exige não é só maturidade técnica, mas maturidade emocional. Por isso, eu acho que é mais fácil uma pessoa mais velha dançar músicas de Kuntum do que uma pessoa muito novinha. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente entra num universo aí de Kuntum, você fala, meu, essas músicas, todas as letras são de amor, todas as letras falam coisas maravilhosas. E aí, você precisa interpretar, né? Você precisa colocar muita interpretação, e isso faz a diferença. E às vezes a gente não tem com o que preencher, a gente não passou por alguma desilusão amorosa, a gente às vezes não tem o que contar, né, dançando uma música dela. Enfim, voltando agora essa coisa da minha experiência pessoal, quando eu fui pro Egito, é realmente assustador, porque olha, na lojinha de esquina mais fuleirinha que tem, assim, na Canel Khalili, os caras têm um radinho e no radinho está tocando Kuntum. No lugar mais rico, mais chique da cidade, está tocando Kuntum. É como se ela não tivesse morrido. Ah, inclusive, eu fui no Museu da Kuntum, que fica no Cairo. Eu fui lá essa última vez, em 2019, que eu estive no Egito. É um lugar, gente, que assim, o Cairo é muito barulhento, né? É buzina, é carro, é motor, enfim. Quando você entra naquele lugar, é como se fosse um jardim lindo, é uma paz. E aí ele dá de frente pro Nilo, aí é um casarão. E aí lá tem alguns pertences dela, então figurinos, os coisas escritas, os diários, a primeira carta de onde ela escreveu em Taomri, a primeira composição, os óculos que ela usava, que ela também é super famosa, que estava sempre de óculos, né? Eu acho que a Kuntum sempre foi tão chique, tão elegante, gente. E aí, nesse museu, a gente pôde assistir um documentário. Eu pesquisei no YouTube, não achei, eu acho que é realmente algo do museu, mas que mostra toda a carreira dela. Então, a primeira aparição em filme, a primeira vez cantando, a primeira vez, sabe, em várias coisas, e mostra também o enterro dela. O enterro dela é surreal, porque enquanto o caixão, porque ele passou pelas ruas do Cairo, o enterro, né? E a multidão que vai atrás, cara, é muito louco, é uma multidão mesmo, gente seguindo assim a carreata do enterro dela, de todas as cores, de todas as idades, de todas as finanças possíveis, gente. Olha, eu sempre tento fazer alguma reflexão do mundo árabe com o mundo ocidental, né? E eu não consegui achar nenhum cantor, nenhum artista ocidental brasileiro que chegou a esse nível, de verdade. Porque, sei lá, talvez Ayrton Senna, mas bem de leve, assim, bem afastado, sabe? Não tem uma pessoa que não gosta de Kuntum. Simplesmente não tem. Se você falar que não gosta, seria um sacrilégio. Ela vai se revirar na tumba, porque é impossível, assim, não gostar. Você pode achar que é muito dramático, você pode achar que o som é meio triste, mas quando você percebe que ela junta toda a técnica, que é perfeita, com toda a expressão, com toda essa força, sabe, gente? Não tem como a gente pôr defeito. E é aquilo que eu falei também, né? A elegância, a postura, ela se envolver com causas sociais, ela agradar o rei, mas agradar o povo. Então, a carreira dela também foi muito bem gerida. Eu acho que tudo isso contribuiu demais para o sucesso da Kuntum. E é isso. Essa é a nossa primeira aula aí do Dance Lab. Eu sei que foi mais coisas bem teóricas, né? Bem da vida dela, o passo a passo. E eu queria convidar você a fazer uma imersão hoje na vida de Kuntum.
qual é a sua tarefa da nossa primeira aula do Dance Lab On Consum? Eu gostaria que você pesquisasse curiosidades sobre essa rainha maravilhosa, fada sem defeitos, né? Então aqui eu falei pra você data de nascimento, data de morte, do rei, lalá, do pai, enfim. Eu queria que você pesquisasse coisas nada a ver, assim, que te conectem com ela. Então, ela tinha o santinho da sorte, ela gostava de pintar a unha de branco, não sei, coisas nada a ver, gente. Eu queria que você pesquisasse isso, vai no Google mesmo, vai na fé, entre em blog árabe, egípcio, vai no mundo internacional, vem pro nacional também, tem muita coisa legal, pesquisa e posta nos seus stories qual que é a curiosidade mais interessante que você achou de On Consum, me marca, coloca a hashtag DanceLab e isso, eu acho que essas coisas conectam a gente, né, com essa entidade tão maravilhosa, tão grandiosa. A gente fala, nossa, ela tinha essa coisa, essa superstição, sei lá. Eu acho que a gente precisa primeiro dar o match com ela. Então eu te convido aí a pesquisar, a achar uma das curiosidades mais interessantes que você gostar, publica nos seus stories, me marca. E a aula 2, que é na próxima aula agora, a gente vai falar sobre qual que é a estrutura da música de On Consum, bailarinas, tárabe, a gente já vai entrar um pouco mais nesse universo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo, até a próxima!